Olá, nós somos o grupo do SIG e vamos falar sobre o nosso projeto. Esses aqui são os integrantes do nosso grupo. Eu sou o Durval e eu vou começar falando sobre o problema que o SIG pretende resolver. Bem, o projeto SIG-UNB, sigla essa que significa Sistema de Gestão Energética da Universidade de Brasília, projeto esse que tem como objetivo prático a implantação de uma infraestrutura de medição de grandezas elétricas, isso motivado pelo fato da UNB e de várias outras instituições de ensino carecerem de dados sobre a qualidade de energia que foi contratada e a qualidade de energia que está sendo distribuída internamente entre os diversos edifícios da organização. Essa falta de dados geralmente está associada ao fato de existir somente um medidor geral de consumo, medidor esse que foi instalado pela distribuidora de energia, que tem como único objetivo registrar a quantidade de quilowatt-hora, isso com o objetivo de realizar a precificação. Então, dessa forma, quando ocorrem falhas na distribuição interna, isso é, depois que a energia passa pelo medidor geral, geralmente há uma demora muito grande para se detectar a falha, pois depende de uma pessoa estar presente no local da falha e relatar para o responsável dentro da organização, e há uma demora ainda maior para realizar qualquer tipo de ação remediativa. O resultado é que essa falta de dados impede a prática de ações preventivas e também impede a prática de ações remediativas. E a ausência dessas práticas tem como consequência direta em danos materiais dentro da organização. Esses danos podem ser, em casos mais graves, danos na infraestrutura de rede, mas também pode ser, em casos mais comuns, equipamentos queimados dentro dos diversos laboratórios que existem dentro dessas instituições de ensino. Então, esse projeto, visando resolver esse problema da falta de dados sobre a qualidade energética, tem como objetivo realizar a coleta de medições de grandezas elétricas dentro dos diversos edifícios da organização, permitindo, assim, um monitoramento contínuo e também um monitoramento em tempo real da qualidade de energia que está passando dentro dos diversos prédios. Além de, claro, manter um registro histórico para fins de pesquisa e também para fins de tomada de decisão. Agora vamos falar um pouco sobre as tecnologias utilizadas. Certo. Eu sou Elias, vou falar agora sobre essas tecnologias que nós utilizamos. Em todos os ambientes, no caso o master, o slave, e o web e o mobile, nós utilizamos para a parte de deploy contínuo e integração contínua o GitLab CI e o Docker. E aí também outras tecnologias como Docker Compose e Kubernetes estão especificadas. Na parte do web e do mobile, ambos usam o Vue com o framework JS com o Quasar por cima, o ESLint para fazer correção de linter, etc. E também o Leaflet para visualização de mapas e o Apex Charts para visualização de gráficos, além de diversos outros componentes e coisas também de JavaScript. E no back-end, tanto no Slave quanto no Master, nós estamos utilizando o Django com o Django REST para fazer as APIs, a biblioteca NumPy e como banco de dados o Postgres, também com outras tecnologias no meio. Oi, eu sou a Rafaela, vou falar um pouco sobre como a gente gerenciou o nosso grupo, nossa autogestão, né? Bom, no começo do semestre a gente fez uma divisão inicial, baseada na preferência das pessoas e no que a gente achava que seria. A gente não tinha muita uma ideia de como estava dividido o projeto, né, em questão de repositórios. Então a gente fez uma divisão inicial entre back e front, quem tinha mais afinidade com back, quem tinha mais afinidade com front, ou ambos. Algumas pessoas já tinham, inclusive, mencionado mobile. E algumas colocaram também tecnologias em geral que elas poderiam auxiliar. A gente colocou isso para conhecimento da própria equipe, né? E em caso de precisar de ajuda com alguma coisa, a gente já teria um direcionamento para quem pedir, quem gostaria de ajudar em cada um. Bom, a gente também fez uma tabelinha dos pareamentos realizados, mas para ter um controle
de quem já codou com quem poderia entrar nesse pareamento, e esses foram os resultados que a gente obteve durante o semestre. Alguns pareamentos foram feitos. E também, ainda no começo, nós fizemos um heatmap, né, um gráfico de calor para identificar quais seriam os melhores horários para a gente fazer reuniões ou até mesmo fazer algum grande pareamento, mas para guiar a equipe nos casos, nos momentos de reunião e de, enfim, gravar vídeos e tudo mais. Vou passar a palavra agora para o Elias. Certo. Agora nós falaremos um pouco sobre as sprints. Então, nós dividimos as sprints com base em cada um dos repositórios que estávamos fazendo, ou seja, a sprint 1, no caso, nós temos sobre o Slave, o Mobile, o Master e o Web. Essas foram as principais tarefas que foram realizadas, então nós dividimos colocando a issue em si, quem foi o responsável, e qual o status dela, se ela já foi concluída, se ela está como trabalho em progresso, está aguardando um review. E para a primeira sprint, nós temos aí como está sendo visualizado do Slave. E no Mobile e no Master não temos muita coisa. E no Front temos mais algumas tarefas, onde também tivemos alguns pareamentos que foram realizados. Da primeira sprint, todas as tarefas foram feitas praticamente, já estão mergeadas. E entrando na sprint 2 já foram outras tarefas. Então, principalmente no Slave e no Front, foram realizadas, podia ter posição. Agora no Master nós tivemos também pareamento. No Mobile, o Arthur fez principalmente a adição de testes. Essa é uma das partes mais interessantes para se falar do Mobile. E no Front, mais alguns pareamentos e uma quantidade também considerável de issues realizadas. Agora eu vou dar a palavra ao Luciano. Olá, meu nome é Luciano. Aqui na Sprint 3 a gente continuou com a divisão do atendimento das sprints. Aqui no Slave foi documentada a máquina de estado, foi mergeada. Na Master também teve uma grande quantidade de issues mergeadas. E no Mobile, o Arthur continuou com os testes. Pode seguir. E no Front também, esperando algumas revisões de issues e alguns issues que estão esperando análise. Pode seguir. E na Sprint 4 também, foi a Sprint do Clean Code, que a gente focou em aplicar as métricas para garantir uma boa qualidade do código, refatoração de alguns códigos que estavam muito, muito ruim. E pode seguir. E é isso. Bom, eu sou o Murilo, vou falar da Sprint 5 agora. Continuamos com a mesma divisão, né, dos repositórios. Aí no Slave o Durval resolveu ele falha de comunicação, né, era um problema que estava tendo há muito tempo já, o professor tinha falado para nós, pode passar. No Master aí o Lucas adicionando alguns testes, pode passar. No Mobile o Arthur teve 2 issues, né, o Arthur, elas não foram finalizadas, né, estão ali como esquecidas, pode passar. No Front, várias issues, né, foram fechadas aí, a maioria delas tem algumas ali em relação a atualizar algumas páginas, alguns CRUDs que tinham lá, eles estavam bem básicos ainda, né? Pode passar aí. Na Sprint 6 agora, o Slave aí, uma issue de eventos, né, finalizado ali com Work in Progress. No Master e no Mobile não teve nada. No Front aí, continuamos com a atualização de CRUDs, né, que estava meio básico ainda da última sprint. Pode passar. Bom, eu sou o Caio Oliveira e eu vou falar dos nossos resultados obtidos ao longo do semestre. A gente usou a ferramenta Kit Quick Statistics para conseguir coletar essas métricas, que é uma ferramenta que ela escaneia o repositório por algumas informações. E a gente coletou as métricas do Slave
a gente vê pelo lado a quantidade de issues realizadas nesse período da disciplina, que foram 10 issues finalizados, e os contribuintes, que foram o Durval e o Gabriel, que foi um aluno que abandonou a disciplina. Já no mobile, a gente vê foram 4 issues realizadas, e quem contribuiu com o mobile foi o Arthur. Bom, referente ao repositório do master, né? Como o Caio falou, essa ferramenta, ela Quick Stats, ela pega as estatísticas tanto de inserções quanto deleções, arquivos modificados, commits, de cada um dos contribuidores. Então, no master, a gente teve o Lucas Maciel, o Elias, o Durval, o Giovanni, o Luciano, o Samuel e eu. E no total, no repositório total do master, a gente teve 15 issues finalizadas, totalizando mais de 3.000 inserções e mais de 100 arquivos modificados. O SIGFront, a mesma configuração, a gente rodou o Quick Stats nele, então a gente obteve todos os percentuais, né, do Elias, Murilo, Samuel, Lucas Aguiar, novamente, eu, Murilo Loyola, o Caio e o Lucas Maciel. E um total, a gente teve 28 issues realizadas, fechadas nesse repositório, mais de 15.000 inserções e mais de 240 arquivos modificados, um total de 89 commits. É importante lembrar que essa ferramenta que a gente usou, a Quick Stats, ela não pega commit referente a coautor. Então, todas esse percentual, né, que foi gerado se refere apenas a commits individuais das pessoas. Bem, agora falando sobre algumas decisões que foram tomadas durante o projeto. Referente ao repositório do Slave, a principal modificação e a principal decisão que foi tomada foi a modificação da máquina de estados. Foi encontrado algumas falhas entre os estados, e essas falhas estavam gerando alguns problemas de eventos que nunca eram fechados. Então, foi criada uma nova máquina de estado, e para isso foi necessário refatorar o debounce. Aproveitando que o debounce estava sendo modificado, houve uma distribuição de responsabilidades e o debounce foi melhorado, digamos assim. Agora, a respeito ao repositório do front, várias telas foram criadas, e como todo processo de criação de telas, há tomadas de decisões de design, que foi bastante realizado durante o projeto. Houve diversas refatorações de componentes e de lógicas, existia bastante código repetido, e a impressão que dava de alguns membros era que o view não estava sendo utilizado corretamente, então foi realizada essas modificações. E também foi adicionada uma tela de recuperação de senha. Em relação ao mobile, a principal tomada de decisão feita foi a adição de testes, pois no início do projeto não existiam testes para esse repositório. Bem, agora sobre as dificuldades com o projeto. Isso seria mais um relato do grupo. Em relação ao repositório do Slave, que foi o que eu trabalhei durante mais tempo, a principal dificuldade enfrentada foi a falta de documentação. Então, como pode ser visto nas issues, as primeiras sprints foram bem poucas e eram modificações que não implementavam novas funcionalidades, era principalmente inserção de documentação, porque não havia compreensão do que estava acontecendo naquele repositório. Um exemplo dessas dificuldades que foi enfrentada foram esses conjuntos de dados estranhos que eram passados entre as funções. Eu trouxe esse exemplo aqui para vocês verem, um dicionário que as chaves são strings e os valores são callables, né? Até se compreender esse comportamento demorou algumas sprints. Certo. No web e no mobile, um dos principais desafios foi o Quasar, porque acredito que nenhum membro tinha utilizado ele anteriormente. Então, além de mexer com view e se era necessário entender as especificidades do Quasar, isso foi um dos principais problemas e dificuldades que nós enfrentamos. Não, referente às dificuldades gerais, foi um primeiro contato, digo por mim, né? Foi um primeiro contato com uma contribuição de um projeto já grande, de grande porte, né, envolvendo várias tecnologias diferentes. Então, foi um desafio, assim, conseguir
contribuir, lidar, compreender, né, um código que já vinha sendo estruturado há bem mais tempo. Então, essa foi um dos principais desafios para mim. Bem, com isso a gente encerra a apresentação do nosso trabalho. Eu agradeço a todos e até mais.